Bem-vindos à Resenha Desportiva. Hoje trazemos em análise os principais factos que movimentaram o desporto nacional e internacional. Aqui realce para a vitória do 1º de agosto frente ao São Salvador do Congo e a expectativa em torno daquilo que virá a ser o amistoso entre as seleções de Angola e da Argentina, anunciada pelo Presidente da República, João Lourenço, jogo que irá acontecer no próximo ano, nas festividades dos 50 anos da independência nacional. Em estúdio conosco está Vicente Francisco, ele que é o presidente dos núcleos de recreação de handebol a nível da província de Luanda. O nosso convidado vai falar ainda sobre aquilo que virá a ser a participação da Seleção Nacional Sénior Feminina de Handebol no Campeonato Africano, que começa quarta-feira em Kinshasa, República Democrática do Congo. Quando se fala de núcleos, o que é que estamos a falar? Temos a associação, temos a federação, ou temos a coordenação dos núcleos? Quem são os núcleos, afinal de contas? Os núcleos, encontram-se os núcleos nas comunidades. Os núcleos normalmente são ex-treinadores, ex-atletas, alguns professores de educação física que trabalham nas comunidades e criam núcleos que normalmente fazem competições só nas comunidades. E se tivermos que falar a esta altura por Luanda, que reúne o maior número de praticantes, estamos a falar de quantos elementos compõem esses mesmos núcleos. Falamos sempre dos clubes federados, mas esses clubes federados acabam por absorver também atletas provenientes destes núcleos. Hoje felizmente, para a modalidade do handball, a modalidade hoje sobrevive graças à existência dos núcleos. Olha que nós, só na província de Luanda, nós temos cerca de 97 núcleos que estão cadastrados e ainda temos conhecimentos de alguns núcleos que não estão cadastrados. Então é o trabalho que nós estamos a fazer, porque 97 núcleos é muito atletas que nós temos para controlar. Então é muito importante haver a coordenação hoje, que já se fazia com o professor Mascote, mas não conseguia absorver toda a gente, porque normalmente fazia-se mais um trabalho que era a nível do 1º de agosto. Pois, falou na existência de 97 núcleos. Vocês hoje trouxeram uma outra dinâmica administrativa para esta estrutura que são os núcleos de handebol a nível de Luanda. Como é que tem estado a funcionar essa experiência? Nós sabemos que o Vicente andou durante algum tempo num clube, depois passou para a Associação Provincial de Luanda, hoje é o responsável dos núcleos. Como é que tem sido essa dinâmica, uma vez que assume essa responsabilidade de coordenar os núcleos de Luanda? Eu recebi um convite dos núcleos. Houve um grupo de cerca de 25 núcleos que reuniram e fizeram este convite. Eu abracei porque já acompanhava um trabalho que o professor Mascote já vinha fazer durante muitos anos e havia necessidade de dar uma outra dinâmica àquilo que tem sido a organização dos núcleos. Nós vemos que os núcleos realizam competições concentradas e às vezes eles têm a necessidade de haver mais competições, então é a razão que nós aceitamos o projeto. Nós primeiro fizemos uma análise daquilo que é a gestão dos núcleos e nós agora estamos a introduzir aquilo que são as nossas ideias, porque nós sabemos que é muito importante manter as crianças ocupadas a semana toda e depois haver competições regulares, principalmente todos os finais de semana. Porque se nós mantemos a juventude ocupada, sai a juventude a ganhar com estes projetos de haver competições todas as semanas. Se tivermos que falar em números, temos mais meninas ou rapazes nesses núcleos? Temos mais meninas, nós temos mais núcleos com sexo, com o género feminino. E como é que tem sido esse cuidado, uma vez que são meninas, o tratamento é totalmente diferenciado no que toca ao treinamento desportivo? Nós estamos agora a trabalhar com os coordenadores dos núcleos, porque nós achamos que há necessidade de manter a formação contínua dos coordenadores de núcleos, dos treinadores, porque nós sabemos que as senhoras têm uma sensibilidade diferente dos rapazes. Então há esta necessidade de haver sempre aquela conversa com os coordenadores e nós vamos continuar a fazer isso, porque nós sabemos que
atrai mais as meninas, porque é a seleção feminina que ganha. Então, as meninas normalmente vêm mais à procura de equipas de handball, diferente dos rapazes. Mas também é um trabalho que nós estamos a fazer a nível das comunidades, convidar também os rapazes, pedir para as equipas terem os dois géneros, masculinos e femininos, para ver se nós conseguimos agregar toda a juventude que tem o tempo livre para treinar. Como é que é a sustentabilidade dos núcleos? Sabemos que há dificuldades financeiras, os clubes falam dessa dificuldade, a nível da federação também. Como é que é o funcionamento do ponto de vista económico e financeiro para que esses núcleos não desapareçam? Os núcleos normalmente trabalhavam com o apoio que recebiam da OMA e do Clube 1º de Agosto, que não abrangia todos, então era um número muito reduzido. E nós hoje estamos a trazer uma nova dinâmica, nós estamos a trazer mais alguns parceiros que nós conseguimos dar a formação também aos coordenadores de núcleos, como ir buscar parceiros, porque nós sabemos que trabalhar sem o rendimento é muito difícil para os coordenadores. Então nós estamos a prever que cada atleta do núcleo que pague uma cota de pelo menos 500 kwanzas. 500 kwanzas, isso não é o suficiente, né? Não é aquilo que nós pensamos que devia ser, mas é alguma coisa, porque nós sabemos que com 500 kwanzas, se nós tivermos 60 pessoas, já é algo significativo. Então nós estamos a trabalhar para ver se nós conseguimos primeiro com estes 500 kwanzas e depois com os outros parceiros nós conseguimos dar algum apoio aos núcleos. E depois também nós temos um projeto do Ministério da Juventude e Desporto que vai abranger também os núcleos, porque nós estamos a trabalhar nas comunidades, que é o Plano de Desporto, que vai em execução já em janeiro de 2025. E eu acredito que também com este projeto do Ministério da Juventude e do Desporto, aí sim os núcleos vão ter uma maior sustentabilidade. Vamos fugir um bocadinho, Vicente Francisco, nós estamos na véspera do início de mais um campeonato africano sénior feminino de handball e Angola vai em busca da revalidação do título, ou seja, do 16º título a nível continental. Como é que olhas para esta seleção nacional? Mas antes tem uma questão. A seleção efetuou agora um estágio que terminou na noite de domingo, no caso, e em 2 jogos empatou o primeiro frente à República Checa a 31 golos e perdeu no segundo diante da França por 30-24. Como é que olhas para toda esta etapa de preparação do set nacional? Foi uma etapa, acredito que foi uma etapa positiva, né? Mas ainda assim nós precisávamos de mais jogos de controle, porque nós sabemos que, diferente do passado, no passado nós tínhamos uma seleção que tínhamos 12 atletas do 1º de Agosto, então era mais fácil haver um conjunto. Hoje é diferente, hoje nós temos 8 atletas do Petro, 6 que vêm da diáspora e 5 que são do 1º de Agosto. Então, eu acho que, analisando a competição africana que é hoje, que é uma competição que será muito difícil, em virtude das outras equipas terem estado a trabalhar muito, dou aqui o exemplo da Tunísia e do Egito, então havia necessidade de ter pelo menos mais 2 jogos de controle, que é para dar aquele conjunto à equipa que muito precisa. Falou dos jogos de controle, uma análise ao grupo B, ao grupo de Angola. Temos a Tunísia, temos os Camarões, Uganda, a própria República Democrática do Congo. Como é que Angola deverá encarar esta primeira fase da competição? Olha que nós estamos num grupo muito difícil. Porquê? Porque nós temos a Tunísia e nós vamos jogar já logo o primeiro jogo com a Tunísia. É a equipa que, olhando para as outras que estão no nosso grupo, é a equipa que faz frente a Angola, é a equipa que tem estado a trabalhar muito a nível da formação e acredito que é o principal adversário da Angola neste grupo. E depois, olhando para as outras equipas, o Congo-Brazzaville, o Congo-Kinshasa, que é o país organizador, ainda não está ao nível da Angola, mesmo estando a fazer algumas contratações aqui de algumas jogadoras de Angola e depois ir buscar algumas jogadoras francesas que já estão em fim de carreira, mas ainda não estão ao nível da Angola. Então o nosso principal adversário neste grupo é a Tunísia e vamos jogar já no dia 27 uma final, né, antecipada do nosso grupo com a Tunísia. E agora, há um fenómeno que muito se tem falado, que é a saída de muitas jogadoras angolanas e só neste campeonato africano vamos ter um total de 8 jogadoras
a representarem outros países, aqui o próprio Congo Democrático, o Congo e Cabo Verde. Têm saído muitas angolanas para representar outras. Como é que olha para este fenómeno? Podemos assim dizer, se tratar de um fenómeno. Aqui temos duas situações, uma positiva para as atletas e outra negativa para nós, o país, porque há necessidade da Federação fazer uma catalogação das atletas que estão aí para o estrangeiro, porque nós sabemos que em 10, pelo menos uma ou duas têm qualidade para jogar na nossa seleção. Então há essa necessidade da Federação conseguir catalogar todas essas atletas, mas também olhando para o benefício de algumas atletas que não tem lugar na nossa seleção, e nós sabemos que a vida do desportista é muito curta e elas precisam de dar um outro salto, e dar um salto é jogar as competições africanas e europeias. Se elas encontram nestes países espaço para conseguirem mostrar a qualidade que elas têm, eu apoio. Mas é um trabalho que a Federação deve fazer, deve catalogar todo aquele atleta que sai de Angola, porque nós estamos a formar e estamos a entregar a custo zero. Então, nós sabemos que a nível da formação tem muitos custos. Então, quando estes países vêm buscar atletas em Angola, deve haver uma negociação, não só com a Federação, mas também com os clubes que formaram estes atletas. Mas, infelizmente, todas elas estão a ir a custo zero, pelo facto de não haver uma catalogação dos atletas que estão a ir para o estrangeiro. Ok, obrigado. Essa foi a nossa conversa com Vicente Francisco, ele que é o presidente dos núcleos de recriação de handball a nível de Luanda. Angola e Argentina se vão defrontar novamente, relembrando o amistoso de 2006, em que Angola perdeu por 2-0. Naquela partida, Lionel Messi era apenas um jovem suplente. Com 18 anos, enquanto agora aos 38, ele retornará ao campo num duelo contra a defesa angolana formada por Bastos Kisanga, Kialonda Gaspar e David Carmo. A pergunta que fica é: será que o técnico Pedro Gonçalves manterá a mesma postura respeitando as conquistas do adversário, ou jogará com o talento que a seleção de Angola tem apresentado? No Girabola, o 1º de agosto venceu São Salvador do Congo por 2-1, numa partida marcada por uma polémica. O técnico Filipe Zanza, do 1º de agosto, reconheceu que o erro de arbitragem, de certa forma, manchou o espetáculo, enquanto que Flávio Amado, técnico de São Salvador, preferiu não comentar para evitar sanções. Apesar dos erros de arbitragem no Girabola, a competição segue disputada, com o 1º de agosto e Petro de Luanda com uma diferença mínima. Até quando o 1º de agosto manterá a liderança? Deixamos esta pergunta para si, caro internauta. A nível do hóquei em patins, o Petro de Luanda conquistou a Supertaça João Garcia com uma vitória apertada de 5-4 diante dos campeões nacionais Académica de Luanda. A partida foi equilibrada, com o Petro a corrigir erros anteriores e a jogar até ao último minuto. O Petro de Luanda mostrou preparação e correção de erros do passado e garantiu a vitória num jogo emocionante. Um grande destaque para o desempenho dos atletas que não desistiram até o final. Na Premier League, Ruben Amorim, o treinador português, estreou-se como técnico do Manchester United com um empate frente ao Ipswich Town. Com apenas 2 treinos com a equipa, Ruben Amorim comentou a necessidade de ajustes, mas a equipa já mostrou um bom início. Ainda na Inglaterra, o Manchester City continua em queda livre. O campeão voltou a perder neste final de semana. Em Portugal, não jogou-se para o campeonato, mas sim para a taça. Benfica e Sporting venceram, enquanto que o Futebol Clube do Porto foi eliminado pelo Moreirense. Na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen revalidou o título de campeão do mundo. Ficou em 5º lugar no Grande Prémio de Las Vegas, nos Estados Unidos, e conseguiu a pontuação para poder revalidar este título no Mundial. Essa foi a sua resenha desportiva e agradecemos pela companhia. E lembramos que você pode participar, deixando as suas opiniões e previsões sobre o próximo confronto de Angola, bem como a liderança do Girabola e tudo mais.